Muito bem, mais um vídeo aqui pelo canal O Evangelho Não Está Preso e nós gostaríamos de fazer uma indicação hoje também a respeito aí de um assunto bastante importante que é a história da igreja ou a história do cristianismo. E a indicação de hoje vai através desse livro, desse material que você tem aqui, chama-se A Igreja Cristã na História, subtítulo Das Origens aos Dias Atuais, publicado por Edições Vida Nova, e o autor é o pastor e teólogo Franklin Ferreira. Um livro bastante interessante, porque que considero muito útil para você que é pastor, você que trabalha com alguma classe de estudos ou classe teológica, você que é um irmão da igreja que deseja conhecer um pouco mais sobre como a igreja se comportou ao longo da história, você vai então encontrar bastante informações interessantes nesse material. E um destaque que ele tem é porque ele trabalha também com gráficos, com imagens, com tabelas, e isso facilita a compreensão, tá certo? Vou mostrar aqui para você. Esse material foi lançado em 2013. Perceba então como ele está organizado. Vou mostrar aqui para você. Você tem aqui sumário, tem tudo o que vai ser tratado. Aí você vem e você já vai encontrar já logo no início alguma espécie de mapa, também tabelas. Você vai encontrar nesse material essas informações bastante interessantes. E um destaque que eu apresento a você nesse material é que ao final de cada sessão, você então é direcionado a uma série onde você vai encontrar algumas leituras complementares dentro daquele assunto, dentro daquele capítulo. E além de leituras, você também é indicado aí, sugerido que você vá atrás de alguns filmes e documentários. Você tem aí então uma gama enorme, né, dentro daquele capítulo, dentro daquele assunto. Você então é direcionado a procurar, a investigar alguns filmes, alguns documentários, algumas séries que quem sabe vão contribuir, vão agregar para o seu conhecimento. E chama a atenção a preocupação que a editora e o autor tiveram de censurar, conforme, por exemplo, você vai assistir um documentário aqui, o filme A Paixão de Cristo, em 2004, lembra que o diretor é o Mel Gibson? Então, eles se preocuparam, o autor e a editora, devido à questão de violência, né? Você tem cenas ali bastante fortes, então eles colocam aqui essas estrelinhas. Quanto mais dessas estrelinhas, mais violência. Ou haverá alguns documentários que às vezes envolvem outra questão, que é necessário um pouco de censura. Então já há essa preocupação aqui do pessoal da editora e o autor em alertar você. Olha, esse filme, esse documentário tem uma certa censura dentro daquele assunto, dentro daquela questão. No caso aqui você vê muitos ligado à violência, então já está alertado aqui para você, ó. Fique atento, esse material vai ter uma certa censura a respeito da violência, tá ok? Então isso é uma preocupação muito interessante por parte aí do pessoal que organizou o material. Estão de parabéns, porque já alerta, né? O leitor já pode ficar atento. E o material segue com esses gráficos, com essas tabelas que ajudam, né? Cooperam para que a gente compreenda melhor. Por exemplo, aqui você tem o mapa e alguns personagens importantes na história, e é dado já mais ou menos para você ter uma noção, né, da localização deles. Isso facilita bastante. Vou ir aqui adiante para que você compreenda e veja aí uma panorâmica, um olhar geral desse material. De repente alguém quer compreender um pouco melhor sobre a reforma, então você tem sempre o resumo, né? Você tem em essência quais foram os principais acontecimentos, e aí você tem o mapa, você tem os personagens principais, os direcionamentos geográficos. É bastante interessante então esse material aqui do pastor e teólogo Franklin Ferreira. Perceba como ele é bem destacado por tabelas e gráficos, e isso ajuda bastante, tá certo? Então você ainda avança, você vai chegando até os nossos dias, até a nossa atual realidade. Você já tem aqui na época do nazismo, você tem aqui Karl Barth, você tem Dietrich Bonhoeffer, nas regiões da Alemanha. Então o autor vai trazer para você aqui a resistência cristã ao totalitarismo na Segunda Guerra Mundial. Bastante interessante, vale a pena dar uma lida, você que deseja saber mais. Aí estão as indicações, e ele vai terminando, vai chegando aos nossos dias então. Perceba aqui também você tem esta seção que é bastante interessante, a renovação da Igreja Evangélica. Você tem aí grandes nomes como C.S. Lewis, John Stott, Billy Graham, falecido, todos eles, né, falecidos já.
você tem aí algum material que direciona a estes grandes homens e mulheres de Deus aí que atravessaram a história. E nós vamos dar continuidade, né? Nós seguimos a história cristã, nós estamos construindo ela e precisamos estar bem embasados para que um dia, lá na frente, quando alguém for relatar sobre a nossa geração, sobre a nossa época, as pessoas possam olhar e compreender e ter mais ou menos ideia de como nós, hoje, tratamos aí com algumas questões, alguns dilemas da nossa sociedade e da nossa atual realidade. Então, um material sobre a história da igreja, ele é muito importante porque ele nos torna até mesmo bastante humildes e ajuda-nos a pensar um pouco como os nossos irmãos, ao longo da trajetória, tiveram que lidar com dilemas, com questões teológicas, com questões bíblicas, e isso nos traz uma certa humildade e reflexão, e a gente então pensa que compreende que a gente, na verdade, está apenas dando seguimento a isso, e devemos ter então um profundo respeito pelos nossos irmãos lá de trás. Amém, queridos? Então fica essa dica. A Igreja Cristã na História, das origens aos dias atuais, material aí lançado por Edições Vida Nova, pastor e teólogo Franklin Ferreira, tá certo? Também na descrição desse vídeo vai estar ali o meu e-mail, caso você deseje entrar em contato, estamos aí para tentar lhe servir, lhe ajudar de alguma forma, tá certo? Que Deus abençoe, caso desejar, você pode fazer algum comentário ali na descrição do vídeo. Deus abençoe, um grande abraço a todos.